E aí, é agressividade? É birra? Uma dúvida que eu recebo bastante dos meus alunos, das mães dos meus pacientes. Será que o meu filho tem o transtorno opositor desafiador, doutor? Olá, eu sou Marcos, sou médico, sou preceptor de neurologia infantil e vamos tirar um pouco algumas dúvidas sobre o famoso TOD. A criança com TDAH, ela pode ter comorbidamente, o que é isso, doutor? Troque, pare de falar em grego. Pode acontecer o TDAH junto com o TOD, ou pode acontecer o transtorno do espectro autista com o TOD. E as mães, às vezes, até alunos, perguntam para mim, me param na faculdade, no ambulatório, e perguntam, doutor, esse comportamento é TOD ou não é? Vamos lá. No transtorno do espectro autista, a gente tem que lembrar, primeiramente, a gente tem que separar ali o trigo do joio. No item B, fala aqui pela DSM-5 que a criança, ela tem, no item B, que ela tem que preencher 50% dos critérios diagnósticos, diferentemente do A, que tem que preencher 100%, que é comunicação e interação social. No item B, a criança ela pode apresentar rigidez cognitiva, hábitos e comportamentos repetitivos, inflexibilidade na rotina. E essa inflexibilidade na rotina, rigidez cognitiva, pode gerar dificuldades em aceitar também regras, pode gerar dificuldade no seu filho, no seu paciente, aceitar ou não. Já a parte, lá o quarto item do critério B da DSM-5, ainda falando do autismo, diz que a criança pode ter hipo ou hipersensibilidade, o famoso transtorno do processamento sensorial, fazendo com que a criança possa ter uma crise de irritabilidade sensorial. Para uma criança fechar o diagnóstico de TOD, vemos esse diagnóstico um pouco mais tarde do que o diagnóstico do TEA. A criança em idade escolar, 6 anos de idade, é uma criança normalmente que tem humor raivoso, digamos assim, como a DSM-5 coloca. Aquela criança se irrita facilmente, ela questiona muito facilmente autoridades, ela coloca culpa em outros pelos seus erros. A DSM-5 ela coloca justamente a frase põe culpas em terceiro por seus próprios atos. Aquela criança pode ou não apresentar uma índole vingativa. Então, a criança com TOD, ela é questionadora, ela não atende a simples comandos que o pai ou a mãe, que são as principais figuras de autoridade, colocam nela. É uma criança argumentativa com adultos e essa criança, ela pode acontecer, esse contexto aqui que eu estou falando, segundo a DSM-5, em um ambiente, 2 ambientes ou mais, ou 3 ambientes. É assim que é dividido a gravidade pela DSM-5. Para diferenciar se o seu filho, seu paciente, ele tem um diagnóstico, por exemplo, de TEA, primeiro olhe de onde partiu aquela agressividade. Por exemplo, uma criança dentro do transtorno do espectro autista, essa criança tem hipersensibilidade a estímulos sensoriais, ou seja, ela preenche o quarto item do critério B, ela pode ter ato agressivo por causa de estímulos, por causa de barulhos. Por exemplo, a criança com TDAH pode agir por impulsividade, compulsividade, pode ter baixo limiar de frustração, se frustrar facilmente e agir por um ato de raiva impulsivo, mas o TOD, esses atos, esse humor raivoso, ele tem que persistir e não pode ali dar uma pausa durante 6 meses ou mais. Ficou entendido a diferença de TOD, de birras, de se uma criança tem TEA e também tem TOD, não é só meramente chegar para o médico assistente e falar, doutor, meu filho aqui não está aceitando não, então ele tem TOD. Doutor, meu filho não está me obedecendo, então eu acho que ele tem TOD. Se fosse isso, não tinha aqui um capítulo só para isso na DSM-5. Certo? Espero ter deixado um pouco entendido. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e sua dúvida.